Esse é um trecho do nosso podcast Notícias do Fim do Mundo, gravado por mim, Carlos Botafogo e Flávia Paissandu, que você pode conferir na íntegra aqui nas nossas redes sociais, no YouTube ou no Spotify. Carta do editor. Tem gente que não acredita, né? Que vai rolar o fim do mundo. É uma escola muito forte que anda tendo. Tipo, é engraçado, né? Porque a humanidade foi andando, a ciência foi andando também pra caramba, na medida do crescimento, da inovação e de tudo mais. Mas tem gente que hoje em dia começa a negar tudo que já foi descoberto. E tem muita gente que não crê no fim do mundo, ou pelo menos nos indicativos que a gente está tendo colapso, de colapso. É a famosa fake news, né? A pessoa que vira e fala assim, fake! Então, o aquecimento global eu acho que é uma das sintomas do fim do mundo que as pessoas mais negam hoje em dia. Tem uma escola forte de negar. Tipo, as pessoas falam, mas o planeta está aquecendo. E todo mundo, não, mas o planeta está aquecendo há muitos anos. É o novo terra plana, né? É. O pessoal usa muito argumento de que, não, mas é um ciclo. Não, mas existe um ciclo, mas a gente rompeu esse ciclo. Não, mas isso é porque é medido do lado de um vulcão. E o vulcão emite muito CO2, mas a gente consegue filtrar a partícula de CO2 que é do vulcão e filtrar o que é emissão humana. Então, assim, para todo argumento que eles usam, existe um contra-argumento científico. E não é uma base científica do inteiro, captando satélites, né, captando um monte de país, mudando a sua malha energética, né? Não é porque só porque é uma propaganda, é porque realmente você precisa fazer alguma coisa porque é economicamente mais viável você cuidar do que ainda tem hoje. Enquanto isso, tem gente que acha que não, você tem que explorar mesmo, queimar mesmo, e porque a natureza se recompõe. Mas é engraçado que você falou isso, que tem sempre um fato científico, ou então uma comprovação, ou um estudo para negar esses argumentos das pessoas que acreditam que o aquecimento global, ou que o fim do mundo é iminente, ou acelerado, né? É porque quando a gente fala de fim de mundo, acho que a pessoa acredita que vai acabar daqui a 10 anos. Não é isso, né? Vai acabar daqui a 150, 200, talvez 500 anos. E não é um fim do mundo, assim, não é acabou explodir, o mundo. Não é isso, assim, é porque as condições, a gente hoje vive num mundo em que tem uma quantidade de emissão de carbono anual que a gente não tinha, assim, historicamente o ser humano, né, não habitou o mundo quando existia esse tipo de concentração. Era um mundo inóspito, era um mundo onde só existia vida microbiana. Então, quando existiam animais, por exemplo, muito grandes, gigantes, insetos gigantes, dinossauros, é porque, por exemplo, existia muito oxigênio disponível na atmosfera. Enfim, não precisa nem chegar a evoluir, porque uma vez que você cria desencadeie um processo de desequilíbrio natural, por exemplo, uma região que passa a ser desmatada, e, por exemplo, a Amazônia sendo desmatada, o pessoal diz que mas não tem nada a ver de pulmão no mundo. Só que o Rio de Janeiro, região do Sudeste, é mais úmida durante o inverno, porque o inverno é o quê? O inverno são as massas de ar continentais, ou seja, no interior do continente, vindo sentido mar. Uhum. Então é um ar seco. Como no interior do Brasil a gente tem a floresta tropical, tem a Amazônia, o ar que vem para cá ele é úmido, então a gente tem chuva no inverno, não é um clima seco. Então a gente tem um clima ameno por conta da floresta. Se a floresta deixa de existir, a gente passa a ser um deserto aqui, que nem todas as regiões que estão nesse mesmo trópico. As pessoas não entendem que a floresta amazônica pode não ser o pulmão do mundo, mas é um local cheio de microclimas e biomas. Entendeu? É um microecossistema que é importante para a manutenção de todos os ecossistemas. São, tipo assim, soma de pequenas partes, né? Se você retirar a Amazônia, vão sofrer outras partes com perdas. E isso fora a riqueza biológica, fauna e flora, coisas que você poderia vir a estudar e causar o vosso planeta. Mas enfim, o que eu fico literalmente bolada é que você tem dados científicos e a pessoa fala assim, não, esse estudo esse dado tem viés é mentira. É que nem você mencionou o terraplanista, né? Os caras têm literalmente NASA, 500 estudos espaciais. Mas uma tem vez que você foto diz do planeta. Que a NASA mente, então, se você diz que quem tem a prova é o mentiroso, então se você diz que existe o complô de todos os cientistas do mundo, então todos os dados são falsos pra você. Mas qualquer Zé Bunda hoje em dia coloca uma GoPro no balão e bota no espaço e a porcaria da Terra tem a curvatura e os caras vêm falar que a Terra é um prato. Pelo amor de Deus. Chamam de globalistas ou de bolistas, sei lá, bolotistas. Eu vi um termo ridículo assim, de bolotistas. Não, tem todo tipo, tem todo tipo de nomenclatura.
Mas eu vejo o aquecimento global como um novo terra plana, e o terra plana é o novo não acreditar que o homem foi à lua, entendeu? É verdade. O homem foi à lua é uma coisa que as pessoas negam, mas, tipo, as pessoas que viram um homem pousando na lua na TV já morreram, estão começando a morrer, ou então estão começando a ficar muito velhos, né? Então eu meio que esperava que essa parada fosse acabar e todo mundo, não, cara, a gente foi à lua já 500 milhões de vezes, trouxe partículas, trouxe cacete a quatro. Então é uma coisa que tá morrendo. Você acha que tá acontecendo isso? Que as pessoas estão parando de acreditar que o homem não pisou na lua? Olha, o problema é assim, acho... O que eu acredito, né? Ao mesmo tempo que a internet é bom porque ela massifica a informação, a quantidade de pessoas que têm acesso à internet talvez não seja proporcional à quantidade de pessoas que têm educação. Isso significa que a pessoa às vezes consome muita informação e não sabe filtrar, ou então não sabe achar, não sabe interpretar mesmo. Um problema de interpretação e de ver se aquilo é coerente ou não. É que nem quando você vê uma notícia e de cara ela já parece uma fake news. E tem gente compartilhando coisas absurdas, né? Como se a gente vê algum jornal desmentindo uma fake news, a gente fica pensando, gente, alguém acreditava nisso? Ou seja, sim, estão compartilhando porque alguém está usando, né, da inocência das pessoas ou da ignorância das pessoas para compartilhar coisas que são... Mas é sempre assim, veio de uma pessoa que é um disruptivo. Você vê na internet alguém que... Um professor de geografia e o outro é um cientista da meteorologia que negam o aquecimento global. Aí todo mundo dá view, o pessoal olha o cara, o professor falou isso, mas é um professor, são dois, são três. Contra toda uma comunidade científica, de pessoas. exatamente. E o que esses caras fazem na comunidade científica? Qual é a publicação que eles fazem? Porque eles estão reclamando, estão fazendo vídeo de YouTube, estão fazendo palestrinha, mas o que esse cara, como cientista, realmente colabora para o mundo, além de contestar? Nada, ele é só um coach, basicamente. O negócio do cara é ter seguidores, porque ele é irrelevante, então ele precisa ser o profeta, sei lá. Entendeu? Então, assim, trouxe aqui alguns livros, já que a gente tá falando de fim do mundo. Aí, o primeiro livro aqui, eu vou deixar mais para recomendar no final. Eu dou todos os dados dele na nossa recomendação cultural aqui, no SAC. Mas é um livro, é Um Olhar para o Universo, que é um livro de astronomia que ele fala sobre o olhar da astronomia ao longo da história. Então, assim, como o olhar místico, o olhar de entender através a astronomia por conta de deuses, são fenômenos, sei lá, que acontecem por conta de uma reação de algo que eu fiz aqui na Terra, ou então através de um olhar esotérico, entendeu? Através de um olhar físico mesmo. Uhum. Então, assim, é um livro bacana porque ele explica um pouquinho de... Ele óbvio, fala de ciência, mas não tem muita matemática em si. Ele é bem abrangente. O outro aqui é um que eu já falei no Alaud, né? Que é o Pedro Amideu, o Pedro que tá voltando aí pro Brasil, doutorado aí na França, tá aqui. Grandes Profecias de Nostradamus. E é interessante porque aqui fala sobre o fim do mundo, né? E o legal é o finalzinho aqui, eu vou só ler os últimos, porque tem uns anos, as épocas aqui que vão acontecer as tragédias, e aí vocês podem até identificar, de repente, um ou outro paralelo. Aqui. Assim será o próximo milênio, caso Nostradamus esteja com razão. Por volta de 2000, guerra entre Europa e Itália. Chiren comanda as tropas. Depois das derrotas iniciais, o exército europeu vence. 2020, ou seja, ano que vem, estamos chegando lá. Aproximadamente nesta data, Roma poderia ser totalmente destruída por um ataque atômico. Não ficaria pedra sobre pedra. Pode acontecer. Pode acontecer. 2050, reunificação da Alemanha. Durante 57 anos reina a paz sobre toda a Terra. Reconhecido como grande profeta. Porra, o cara colocou na profecia que ele vai ser reconhecido. Aí é um charlatão, né? Vou ser reconhecido como o cara. Achei ele meio blogueira nesse contato aí. Não, o interessante é que a gente também vai falar no nosso arquivo sobre a reunificação da Alemanha, que ocorreu precisamente no dia de hoje. 2076, possível começo da Quarta Guerra Mundial. Ou seja, tem que acontecer até lá a terceira, Tem que acontecer a terceira. Entre a Europa de um lado, a África Oeste da Ásia de outro. Ou seja, a Europa... A guerra durará 25 anos, deixando o mundo quase completamente devastado. A guerra do Xiaomi. Do Huawei. 2106, fim da Quarta Guerra Mundial, começo do milenar Reino da Paz. Grandes inventos, desenvolvimento até hoje considerado inimaginável. Padrão de vida elevadíssimo. 3750, nova guerra, terror nunca vistos. Acabou? Aí aqui para acabar. 3.797, o dia do juízo final raiou, céu e terra se transformam.
ficando novos, o homem se torna imortal. O mal e a vulgaridade são definitivamente extintos nele. A própria morte morrerá. Buraco negro, então, basicamente. Bom, e o outro aqui eu peguei até por engano, mas vou fazer uma menção aqui, é o livro do Parque dos Dinossauros. É o livro que deu, né, origem ao filme, que inspira o filme, e ele é um pouco mais interessante, porque no filme tem que romantizar a questão do Tiranossauro Rex, né? E no livro, o que realmente é o terror são os Velociraptors, que são os bichos pequenos que você não vê, stealth, né? O Tiranossauro você vê que o bicho tá vindo, você sente tremendo, a água mexe, esses Velociraptors não, né? Então... São os dinossauros ninja. São os dinossauros ninja, então não tem como fazer, não tem como fugir. Mas então, Calice, de acordo com as profecias de Nostradamus, o mundo realmente vai acabar. E você acredita nisso, que vai acabar? Como é que vai acabar? Como é que pra você vai ser o fim do mundo? Olha, se a gente for falar de uma forma assim, vamos levar em consideração o que está acontecendo hoje em dia? Sim, claro. A gente até daqui pra frente. Pois é, assim, problemas por conta de mudanças climáticas. A mudança climática gera um problema, assim, a elevação de temperatura muda a temperatura do oceano. A mudança de temperatura no oceano mata, causa o branqueamento dos corais. O branqueamento dos corais faz com que diminua a oxigenação no oceano, naquelas regiões onde houve o branqueamento, então os peixes saem daquelas regiões. Então, assim, você começa a ter uma reação em cadeia que você não consegue mais parar, o que você consegue é mitigar, é tentar reduzir, é tentar frear, ou então fazer com que isso aconteça de uma forma mais lenta. Uhum. Até que daqui a 50, 100 anos a gente tenha a tecnologia de reverter, porque hoje não tem como. Então, assim, se eu for considerar esse cenário, vou botar aí uns 150 anos pra frente, 100 anos pra frente, vamos lá, daqui no ano 2120, vamos dizer que até lá o pessoal não só não deu atenção, como outras emissões de carbono muito relevantes continuaram sendo emitidas, como por exemplo o próprio combustível de avião é uma coisa absurda, e as pessoas não vão parar de viajar de avião, né? A viagem espacial, ela também tem uma quantidade absurda, e a gente a China fez ano passado mais lançamentos para o espaço do que os Estados Unidos, então assim, foram 1000 lançamentos, se não me engano. Não sei quantos deles realmente deram certo, mas é difícil saber o dado preciso porque a China não tem todos os dentes. Mas assim... Fora o crescimento da indústria também. Pois é, o próprio desenvolvimento da tecnologia, como a gente também não investe muito nessa coisa de vamos procurar uma solução mais sustentável, então assim, alguns países investem, mas outros reclamam, mas também não investem, mas alguns, enfim, não fazem nada. Mas assim, do jeito que tá, vamos botar que daqui a 100 anos a gente não só continuou com esse cenário, mas piorou nessa situação. A gente teve... Nossos oceanos estão mais tóxicos, então a gente tem menos peixes. O nosso ar está mais tóxico, então a gente tem mais chuvas ácidas, que nem acontecia na China. Não sei como é que é hoje em dia, mas tinha muito esse problema. Depois a indústria foi levada mais para longe, né, longe de Pequim. Mas não sei se resolveu, não sei como é que é. Tá só queimando outras pessoas agora. Tá queimando agora longe, né? Então vamos supor que tudo isso, né, fez com que a Terra fosse menos produtiva, a quantidade de pessoas continuou subindo e a previsão é que ela se estabilize em próximo de 10 bilhões, mas se a gente tem 10 bilhões de pessoas e tem menos terra produtível, e menos peixe também, então começa a criar uma crise, né, um caos. Então eu apostaria num cenário mais ou menos Westworld, assim, onde o pessoal tem que ocupar... Westworld não, Waterworld. Isso. Westworld são os ciborgues. Porque eu acho que vai ser uma mistura daquele filme Jogador número 1, onde você tem uma favelização usando estruturas temporárias metálicas, como, por exemplo, containers, ou então container empilhado. Que a gente já não vai conseguir mais produzir muita coisa, né? Aquele... Qual é o nome? Aquele RV, não, qual é o nome daquilo? Motorhome, né? Sim. Empilhado, assim, essas coisas que você... Casa que você consegue levar para algum lugar, ou seja, você vai ser meio nômade, até mesmo porque a quantidade de recursos vai ser limitada. Então, óbvio, isso aqui é um cenário pós-apocalíptico que, na real, não vai acontecer nunca. Mas se fosse para botar um cenário caótico mesmo, seria uma coisa assim, a gente tendo que sobreviver sendo nômade. De tempos em tempos a gente tem chuva ácida, tem que trancar tudo. Vai ser uma gotinha de... Mad Max também. Um pouquinho de Mad Max. Uma mistura de Mad Max. Na Terra vai ser Mad Max, no mar vai ser Waterworld.
E a gente teria que se adaptar, né? Muitas regiões desérticas, pouca água potável. Isso eu acho legal do Mad Max por causa disso, o potencial que ele explora de como o ser humano rola uma barbaridade, uma insanidade, né? Porque enquanto tem recurso, enquanto não tem ninguém passando fome, não tem ninguém passando sede, quer dizer, não tem ninguém, né? Tem bastante gente, né? Mas enquanto há recursos, ainda que escassos, mas há recursos e ninguém precisa matar, para sobreviver, pelo menos nas grandes concentrações da humanidade, então todo mundo mantém um limite de sociedade, né? Ainda tem um respeito. Depois, cara, a probabilidade da psicologia humana voltar a ser meio tribal, animalesca, né? Porque assim, hoje o problema é a logística, né? A gente tem uma produção excedente, por exemplo, o mercado, a partir do mercado tem lotado de alimento. Quando aquilo vai estragando, é jogado fora. Então tem muito alimento e a gente não distribui corretamente. Exato. Dizem que não era pra ter fome. Não era pra ter fome. Com a nossa industrialização não era pra ter fome. Exatamente. O problema é quando a gente não tiver, quando mesmo a gente produzindo, fazendo essa industrialização bizarra, a gente não tenha recursos, ou seja... Muita gente hoje em dia passa fome, obviamente. A gente tem o deslocamento das pessoas por causa de guerra, por causa de fome, por causa de seca. Então, realmente, hoje em dia tem muita gente que passa fome e está submetido a situações que são sub-humanas, não é? Exatamente. Situações de sofrimento. Mas ainda assim, mesmo essas pessoas, elas são consideradas pessoas em necessidade, refugiados. O objetivo é salvar essas pessoas. Talvez quando não tiver recursos para salvadores e serem salvos, ou seja, vai faltar para todo mundo, talvez role uma coisa mais animalesca, né? Mas assim, mas faltar, eu acho que não falta não, entendeu? Porque a concentração existe de tal forma que sempre vai ter uma galera que vai estar privilegiada, vai estar salva. Mas eu não... Mas vai ser tipo uns jogos vorazes, né? Você tem meia dúzia só. O problema é quando essa balança inverte. Grandes revoluções aconteceram assim. Quando você, por exemplo, tem na ilha do Haiti... Quando teve a Revolução Haitiana, era uma coisa de... Não vou lembrar a proporção, mas era assim, era um homem branco numa posição de liderança para, sei lá, 10, 15 haitianos que eram negros que vieram da África como escravos. Então, assim, quando eles se rebelassem, não ia ter o que fazer, porque era uma quantidade tão massiva a mais de gente. Então, assim, dependendo... Se houver um crescimento da desigualdade... Pode ser que haja um caos absurdo, mas para evitar o caos tem que estar todo mundo mais ou menos equilibrado. E a gente não está vendo isso acontecer, né? Exato. A concentração continua aumentando. Já o meu cenário pós-apocalipse, Carlitos, para mim, não vai vir pela natureza. Na verdade, o seu é uma catástrofe natural causada pela mão do homem. Para mim, é uma catástrofe humana causada pela mão do homem também, obviamente. Eu acho que o ser humano, com o perdão da má palavra, cagar o pau antes da natureza se destruir. Eu acho que por causa da maneira que o mundo anda, a maneira que as políticas andam, que as economias andam, que os sistemas andam, eu acho que a gente vai ter uma guerra antes, que agora não vai ser homem versus homem, vai ser bomba versus bomba. Isso e aí, quando a gente botar o nuclear, que a galera fala que tem umas ogivas aí, ó, que não são pra brincadeira, aí eu acho que o bicho pega. Não, e outra, não precisa nem ser uma guerra física, tem hoje em dia guerra tecnológica, essas coisas guerra assim. Guerra de drone, guerra de... mas não precisa nem ser essa guerra onde a gente explode coisa. Os Estados Unidos, há algumas décadas atrás, fez um teste nuclear que era explodir uma bomba na estratosfera. O que acontece se a gente explodir no espaço, no limite ali? O que aconteceu foi o seguinte, eles criaram em cima daquela região como fosse uma nuvem, né, que ela basicamente é uma nuvem de radiação que ela interage com a nossa atmosfera e com o nosso campo eletromagnético, então você fica temporariamente, por dias ou semanas, vendo uma aurora boreal em cima daquele lugar, e basicamente aquilo ali é o quê? É uma bomba eletromagnética. Tudo que tem ali embaixo, equipamento eletrônico, frita. Então, assim, rede de comunicação frita, indústrias param de funcionar. Então, se você quiser quebrar a economia de uma região, é só chegar e jogar uma bomba lá em cima. Você não matou ninguém, mas você desligou tudo. Acabou com a energia. Não matou ninguém diretamente, só indiretamente. Sim, mas eu tô dizendo assim, é um tipo de guerra que você... até descobrir o que aconteceu, como todo mundo perde a comunicação, entendeu? Mas essa é uma guerra inteligente, cara. Eu acho que a gente tem vários líderes de países muito importantes que não são muito inteligentes. Que tem o dedo no botão nervoso. Eu acho que os caras são o dedinho nervoso e o cérebro vazio. Meio diabo. E o pior, uma guerra de egos, cara. Você olha... Com certeza. Algumas figuras, você fala assim, cara, esse cara
vai ligar e mandar uma outra pessoa virar uma chave em algum lugar ao mesmo tempo e vão explodir o cara porque me chamou de feio. Ou então outra, às vezes tem um protocolo, alguma coisa assim, por exemplo, fazendo uma simulação de cenário pós-apocalíptico aqui. Os Estados Unidos comanda, por acaso, sei lá, uma destituição do poder do Kim Jong-un, então invadem lá e no momento final, quando vão pegar o cara, ele sabe que vai ser pego, ele aperta um botão de emergência lá que manda o sinal para alguém da comunicação do exército, alguma coisa dele lá, que olha, esse aqui é o código vermelho de deu ruim, é o código alerta fim do mundo, a gente aperta aqui e explode tudo. Manda bomba pra tudo. Será que existe algum país que tenha... Sei lá, porque quando é um poder absolutista, assim, totalitário, você não sabe o que acontece. A pessoa, né, o líder, tem poder sobre tudo o que acontece. Tipo a Arábia Saudita. O cara pode mandar prender o jornalista, pode mandar fazer lei, ele sanciona tudo, proíbe tudo, cria todas as regras. E é isso. Eu acho que pra mim vai acontecer isso. Bom, mas acho que não estaremos mais aqui, né? Então esse é um problema, esse é um podcast para ser guardado no arquivo aí e ficar pra história. Problema pra você, jovem, que está escutando isso, entendeu? Você que está escutando aqui aos seus 9 anos, pode ser que você tenha que a resistência do mundo aí. Lidar com isso aí. Você vai ser uma pessoa que vai viver de caça, né? Coletor, nômade. Já começa a fazer um kit já de sobrevivência. Bom, vamos então para o nosso segundo bloco? Vamos. Nosso bloco? Que é bom. É bom que a gente tenha um bloco da sorte, porque senão as pessoas vão pensar que a gente é um podcast que só fala sobre simulações de fim de mundo e que vai dar dicas de acampamento e de como fazer sua própria faca de pedra. Não é um podcast sobre sobrevivência, é um podcast sobre notícias, maluquices e sortes e fortunas, digamos assim. Fortunas e reveses da humanidade. Mas de repente a gente pode distribuir uns kits de sobrevivência também. Quem sabe? Quem sabe mais pra frente a gente cria também uma rede de apoiadores, assinantes do nosso canal, mas esse aqui é nosso episódio piloto ainda, né? Então vamos ver a repercussão na mídia internacional desse nosso novo projeto. Vou esperar o Trump twittar sobre esse podcast.